Meu namorado se mudou para morar com seu sobrinho, mas passou a tratá-lo mal por ser diferente do meu filho atleta. Quando eu estava prestes a terminar o relacionamento, descobri que ele me traía o tempo todo. Há 4 anos, conheci Bob, 40 anos. Bob havia se tornado recentemente o guardião de seu sobrinho Ben, após a morte dos pais de Ben em um acidente de carro. Ben tem a mesma idade que meu filho Jason, 11 anos na época, agora 15. No início, parecia perfeito. Eu estava nas nuvens por ter encontrado um homem que não se importava com a perspectiva de assumir um futuro enteado adolescente. O pai de Jason não faz parte de nossas vidas e apesar de terem personalidades muito diferentes, os meninos se deram bem desde o início. Então, Bob e Ben se mudaram para minha casa em menos de um ano. Ben sempre foi uma criança mais quieta e criativa, enquanto Jason é mais atlético e barulhento, e desde o início tive a sensação de que Bob entendia mais o jeito de ser de Jason do que o de Ben. No começo, ele os levava para jogos esportivos, mas Ben obviamente não tinha interesse, então logo ele passou a levar apenas Jason. Na época, parecia uma escolha natural. Ben ficava entediado nos jogos e Jason realmente adorava ter toda a atenção de Bob, mas depois disso, as coisas começaram a desmoronar. Conforme eles cresciam, a diferença entre os meninos se tornou mais óbvia, suas escolhas de roupas, penteados, amigos, músicas, hobbies, etc., e também a preferência de Bob. Ele começou a fazer pequenos comentários comparando-os e incentivando Ben a ser mais parecido com Jason. No início, parecia que ele estava tentando ajudar, pensando que o jeito de ser de Jason era mais saudável, ele é mais extrovertido, tem uma vida social mais ativa, etc., porque era isso que ele se lembrava de sua própria experiência, mas depois de um tempo, havia uma clara malícia ali, que era impossível não ouvir. Meu filho sempre teve um forte instinto protetor e senso de justiça e apesar de suas diferenças e da idade tardia em que foram apresentados, ele e Ben são muito próximos. Então, a reação de Jason aos comentários de Bob favorecendo-o foi tomar o lado de Ben. Ele parou de ir aos jogos com Bob e em geral, de gostar dele, e por um tempo se tornou abertamente hostil em nome de Ben. Isso parou depois que ele e Bob tiveram uma grande discussão. Jason recuou naquele momento porque me disse que percebeu que se continuasse sendo desagradável, Bob e eu poderíamos terminar, e nesse caso Ben teria que ir embora também. Desde então, com algumas exceções, ele tem sido friamente educado. Enquanto isso, Bob passou a acreditar que Ben gosta de garotos, com base no que considero evidências fracas, não que me importe se ele é ou não. Ele queria mandá-lo para uma escola militar de reforma e quando eu vetei isso, seu comportamento em relação a Ben se intensificou para uma espécie de maldade sutil e direta. Desnecessário dizer que tudo isso tensionou meu relacionamento com Bob até o ponto de ruptura, e então o quebrou. Ver seu comportamento contínuo em relação a uma criança que precisa dele me impede de olhar para ele com qualquer coisa além de nojo. A ideia de ele me tocar me dá arrepios e eu quero desesperadamente que ele saia da minha casa. Não somos casados e a casa ainda está apenas no meu nome, graças a Deus, mas agora tenho o mesmo problema que preocupava Jason. Se eu terminar o relacionamento e expulsar Bob, Ben terá que ir também, já que legalmente não tenho nenhuma ligação com ele. Ele tem 15 anos agora e embora tenha suportado tudo ignorando Bob estoicamente, não posso, de consciência limpa, deixar esse homem ser o único responsável por ele. Para o que vale, sempre tentei defendê-lo e fazer Bob ver que existem muitos tipos de meninos no mundo e todos eles são igualmente bons, sem mencionar que não acho que Jason me perdoaria se eu o fizesse. Eu assumiria felizmente a guarda de Ben, se pudesse, mesmo que Bob não fizesse nenhuma contribuição financeira. Nós conseguiríamos se cortássemos os luxos. Minha preocupação é que estou longe de ter certeza de que Bob concordaria. Independentemente de como ele se sente pessoalmente sobre Ben, Ben ainda é seu sangue e Bob se importa muito com isso. Para ser honesta, acho que é parte da razão pela qual ele se ressente tanto de Ben. Ben é o último da linhagem e não está se tornando como Bob acha que sua família deveria ser representada. Se eu iniciasse uma conversa nesse sentido e Bob se recusasse a permitir que Ben ficasse, seria incrivelmente difícil reverter a ideia de ter que continuar a desempenhar o papel de esposa solidária para impedi-lo de ir embora por conta própria por mais 2 anos e meio, até Ben completar 18 anos. Isso parece um pesadelo, mas a alternativa é pior. Qual é a melhor maneira de lidar e superar isso? Edição. Muito obrigada a todos pelo seu apoio, conselhos e palavras gentis. Seus comentários me deram muito em que pensar e entrarei em contato com um advogado de família em breve. Atualização. Olá novamente a todos. Publiquei sobre meu problema familiar há cerca de um mês e fiquei impressionada com a quantidade de comentários gentis e extremamente úteis que recebi. Alguém pediu uma atualização, então estou publicando agora para contar o que aconteceu desde então. Para ser honesta, também é para desabafar. Os meninos são muito queridos, mas obviamente não posso falar com eles sobre essas coisas e não há muitas pessoas na minha vida com quem me sinto confortável para compartilhar todos os detalhes. Suponho que esteja envergonhada. Na semana seguinte à minha postagem original, me encontrei com uma advogada de família que conheço para analisar as opções. Na verdade,
Anotei as sugestões legais postadas aqui para discutir com ela, mas infelizmente, depois de analisar cada uma e várias outras em detalhes, tivemos que concluir que para cada uma, embora tecnicamente fosse viável, levaria muito tempo para ser prática ou exigiria coisas de Bob ou de Ben que por vários motivos, não eram ideais. Após a reunião, estava pensando nas coisas e decidi dar uma olhada longa e difícil em nossas finanças para ver o que poderia ser acessível como um compromisso, como talvez enviar Ben para um bom internato e pagar a mensalidade adiantada, para que se eu deixasse Bob, fosse mais fácil e barato para ele deixar Ben lá do que transferi-lo para uma escola diferente. De qualquer forma, examinei nossos registros financeiros com um pente fino e foi aí que descobri que Bob estava me traindo, e isso durante todo o nosso relacionamento. Acontece que antes da morte dos pais de Ben, Bob estava prestes a se mudar para morar com outra mulher. Essa mulher não queria filhos, então, quando Bob se viu repentinamente diante da responsabilidade de assumir a guarda de Ben ou vê-lo ser colocado em um lar adotivo, ela deixou claro que não se envolveria. Para constar, não posso dizer que a culpo. Amo meus meninos com todo o meu coração, mas pedir a alguém que nunca quis filhos para criar um órfão de 11 anos que ela nunca conheceu não é do interesse de ninguém, na minha opinião. Quando confrontei sobre o caso, ele nem tentou negar. Ele parecia envergonhado, que bom, e apenas perguntou o que aconteceria a seguir. Então, eu disse a ele que a seguir ele pegaria suas coisas e sairia da minha casa, mas primeiro perguntaria a Ben se ele queria ir ou ficar, porque não seria justo perturbar ainda mais a vida do pobre garoto. Ben rapidamente disse que preferia ficar, e Bob pareceu francamente aliviado. Ele se mudou naquele fim de semana e eu não o vi desde então. Temos nos falado por mensagem de texto para discutir os acordos financeiros, e na semana passada ele me enviou dinheiro para cobrir as despesas básicas de Ben, nem de longe o valor de uma pensão alimentícia, mas dadas as circunstâncias, aceitarei e ficarei grata pela atitude dele. Entendo que ele está vendo isso como algo de longo prazo, mas mesmo que não esteja, de acordo com a advogada de família, o fato de ele ter deixado Ben comigo, mesmo que por um tempo, junto com a idade de Ben e o fato de Bob ser seu guardião, e não seu pai, facilitaria a construção de um caso para Ben ficar, mesmo que Bob tentasse lutar contra isso. A advogada está confiante de que tal batalha poderia ser vencida, ou pelo menos arrastada até Ben completar 18 anos e não importar mais. Então, como você pode imaginar, isso foi um alívio enorme. Isso torna ainda mais difícil admitir que descobrir sobre Bob ainda me atingiu com força. O fato é que embora eu estivesse completamente farta dele e quisesse que ele saísse, houve um tempo em que acreditei verdadeiramente que ele queria estar comigo e que poderíamos construir uma vida juntos. Eu sabia que nosso relacionamento não era um romance épico, mas era de longe o melhor que eu tinha tido desde antes do meu filho nascer, e eu realmente pensei que nos importávamos e valorizávamos um ao outro. Agora percebo que tudo o que ele queria de mim era uma mãe para Ben. Ele praticamente admitiu isso e em retrospecto, faz todo sentido. É por isso que ele nunca quis se casar ou comprar minha casa, mesmo quando eu ofereci. Embora, é claro, agora eu esteja grata, porque ele queria tornar o mais fácil possível a separação para mim, quando Ben fosse velho o suficiente para não precisar mais dos meus serviços. Acho que isso pode até explicar porque ele era tão duro com Ben e buscava motivos para mandá-lo embora. Eu nunca esperaria isso dele, com base no que mais eu sabia, ou nunca teria estado com ele. Mas se ele estivesse culpando Ben por atrapalhar sua vida e ao mesmo tempo, se sentindo culpado por isso, poderia tornar uma pessoa gentil em alguém cruel. Acho que talvez ele até pensou que se Ben estivesse longe a maior parte do tempo, a outra mulher estaria disposta a ceder por alguns anos. Não sei, até me perguntei se ele decidiu me procurar antes mesmo de conhecermos os meninos. Eles se conheceram primeiro por meio de uma atividade extracurricular, onde se tornaram amigos. É possível que Jason tenha mencionado minha solteirice de passagem, permitindo que Bob me identificasse como potencialmente adequada antes de nos conhecermos. Sinto muito por este post ser tão melancólico. Estou verdadeiramente grata pela forma como as coisas se resolveram. Acho que é a melhor solução possível para todos, dadas as circunstâncias, e não uma que eu poderia ter alcançado sem a ajuda de Bob. E os meninos têm sido maravilhosos. Eles não sabiam que eu estava tentando expulsar Bob de qualquer maneira, então eles têm me tratado com muita gentileza, ou mais gentilmente que se pode esperar de adolescentes, e tentando fingir que não estão entusiasmados com a partida de Bob quando estou na sala. Fico feliz com isso, para ser honesta. Estou muito grata por ele ter ido embora e Ben ainda estar seguro aqui conosco. Só preciso de um pouco de tempo para realmente me lembrar disso, eu acho. Próxima história. Meu pai se casou com uma nova mulher depois que minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos. Ela tentou substituir minha mãe e me fazer chamá-la de mãe, então eu fui embora. Agora, anos depois, eles encontraram meu endereço. Minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos. Eu sempre fui mais próximo dela do que do meu pai, então foi muito difícil para mim e ainda sinto falta dela todos os dias. Meu pai seguiu em frente muito rápido, tipo 1 mês e meio depois, e ele já estava namorando abertamente sua atual esposa. Suspeito que ele estivesse traindo minha mãe. Ela se mudou 4 meses após a morte da minha mãe, e 9 meses após a morte dela, eles anunciaram o noivado no meu aniversário, como um dos meus presentes. Obviamente, não lidei bem com isso, fiz um escândalo,
Joguei o bolo que eles me deram no chão e saí. Desapareci por alguns dias, até que eles estavam prestes a registrar um boletim de pessoa desaparecida fuga. Fui forçado a voltar. Eles tentaram se livrar de todas as evidências da minha mãe. Fotos, pertences pessoais, memórias e outras coisas. Guardei o que pude e escondi algumas outras. Eles não me deixavam comemorar o aniversário dela nem nada relacionado à minha mãe. Eles tentaram me forçar a chamar a esposa do meu pai de mãe. Eu nunca fiz isso. Eles me ignoravam quando eu a chamava pelo nome. Ela se apresentava como minha mãe e eu a corrigia todas as vezes. Chegou a um ponto em que parei de falar com ela, a menos que fosse absolutamente necessário ou se eu estivesse corrigindo-a. Essas conversas geralmente eram respostas de uma palavra. Meu pai ficava bravo toda vez que eu não a chamava de mãe. Usava o primeiro nome dela ou a apresentava como a esposa do meu pai. Uma vez, passei 2 semanas sem falar com nenhum deles quando tinha 16 anos, porque eu estava arruinando a dinâmica da família, até que eu pudesse fazer parte da família. Não havia nada a dizer ou fazer. Eles cederam por volta do 15º dia de nenhuma comunicação. Quando completei 18 anos, fui para a faculdade e entrei em contato mínimo, e não voltei. Quando eu tinha 21 anos, fiquei noivo da minha noiva. Ela sabe sobre meu relacionamento com meu pai e sua esposa, respeita isso e está do meu lado. Quando eles descobriram, meu pai e sua esposa tiveram um ataque. Eles não sabiam que eu estava vendo alguém. A esposa do meu pai postou nas redes sociais dizendo que estava animada porque seu filho, eu, ia se casar, com um monte de outras coisas dizendo que mal podia esperar para se tornar avó. Fiz uma postagem curta dizendo que não sou e nunca fui filho dela, e que ela não será avó de nenhum filho futuro. Meu pai ficou bravo, dizendo que eu estava desrespeitando minha mãe e a envergonhando. Perguntei de quem estávamos falando, porque minha única mãe era minha mãe biológica, que me deu a vida. E naquele momento, perdi meus 2 pais. Isso foi há 3 anos e voltamos ao contato mínimo, nenhum contato. Mas minha esposa está grávida de 8 meses. Eles apareceram na minha casa. Eu nunca dei meu endereço a eles. Eles queriam conversar e conhecer minha esposa. Não os deixei entrar e disse para eles darem meia volta e voltarem de onde vieram. Mas aparentemente, eles decidiram que queriam se mudar para minha cidade ou estado para ficarem mais perto e repararem o relacionamento entre nós. Ela disse que sentia falta do filho dela e queria ser uma mãe e avó melhor. Chamei-os de delirantes e mandei-os embora, batendo a porta. Eles compraram uma casa a cerca de 5 minutos da nossa. Tudo isso tem sido demais para mim, e meu terapeuta quer que eu os deixe entrar, mas eu prefiro cortar todo o contato. Não seria tão ruim se eles simplesmente parassem de tentar substituir minha mãe e agir como se ela nunca tivesse existido. Honestamente, não sei muito sobre a esposa do meu pai. Nem sei se ainda reconheço meu pai. Minha esposa está tendo dificuldades para me apoiar emocionalmente e não sabe como ajudar. Por favor, estranhos da internet, como posso convencê-los, meu pai e a esposa dele, de que ela não é e nunca será minha mãe? Atualização. Atualização longa. Olá a todos. Obrigado pelos seus comentários e feedback. Eu li todos eles, mas não consegui responder por algum motivo. Além disso, para aqueles que disseram que devo ser falso por causa da falta de respostas ou atualizações, a postagem recebeu tanta atenção que foi bloqueada em 24 horas. Eu tenho uma vida, com trabalho e uma rainha grávida de 8 meses que tenho o privilégio de chamar de esposa, e isso teve prioridade. Para responder algumas perguntas e esclarecer, minha esposa, eu e nosso filho que ainda vai nascer estamos bem no geral. Minha esposa já está cansada de estar grávida neste ponto. Nosso filho deve nascer nas próximas semanas. Encontrei uma nova terapeuta. Liguei para cancelar o restante das minhas consultas agendadas e ele não reagiu bem, então registrei uma reclamação. Encontrei minha nova terapeuta e gosto muito mais dela. Sinto que estou sendo realmente ouvido e recebendo a ajuda de que preciso. Quero deixar claro que tenho 24 anos, a esposa do meu pai tem 38, 14 anos mais velha que eu, e meu pai tem 52, 14 anos mais velho que sua esposa. Então, quando ela entrou na minha vida, eu tinha 14 anos e ela 28. Também houve teoria sobre como meu pai poderia ter tido algo a ver com a morte da minha mãe, o que não é o caso, mas ainda acredito que eles estavam juntos antes que ela falecesse. Estou investindo em um sistema de segurança, mas levará algumas semanas até que possam instalá-lo. Por enquanto, temos uma campainha com câmera e algumas câmeras mais baratas. Redes sociais. Desde a postagem sobre ela estar animada para ser avó e sobre meu noivado com minha esposa, bloqueamos todas as redes sociais. Minha esposa e eu não estamos mais ativos em nenhuma plataforma, exceto para mensagens ou compartilhamento de fotos. Descobrimos o vazamento também. Foi o marido da irmã da minha esposa, Bill. Tínhamos um jantar em família onde planejávamos trabalhar no plano de parto. Bill insistiu em estar lá, o que era estranho, já que ele não fazia parte disso inicialmente. Enquanto esperávamos minha sogra chegar em casa, compartilhei o que aconteceu entre meu pai e como isso fez eu e minha esposa nos sentirmos. Bill ficou visivelmente desconfortável quando confrontei. Ele negou,
mas era óbvio. Minha cunhada o confrontou e ele desmoronou. Ele disse que estava conversando com eles porque precisamos de todo o apoio familiar possível e eles deveriam conhecer o neto deles. Isso causou uma discussão que terminou com minha cunhada se mudando e ficando conosco. Eles não têm filhos e tinham alguns problemas, então acho que acabou para eles. Nunca mais confiarei nele. Nosso plano de parto foi bloqueado e protegido, feito um dia depois sem Bill. Mas temos alguns planos de emergência caso os loucos apareçam. Todos que precisam saber dos detalhes do plano agora sabem. É surpreendentemente difícil obter uma ordem de proteção onde moro. Depende muito de violência ou contato físico. Tecnicamente, o que eles fizeram ainda não é contra a lei. Eles são percebidos como sem perigo real neste momento, já que não houve ameaças e eles foram embora quando solicitados. Eles têm livre arbítrio para se mudar para onde quiserem. Além disso, como um membro da família deu meu endereço a outro membro da família, é jogo justo no que diz respeito aos direitos dos avós. Isso só se aplicaria se minha esposa e eu perdêssemos a custódia ou fossemos incapazes de cuidar deles, mas minha sogra e meu sogro assumirão esse papel se necessário. Minha esposa e eu não estamos em posição de nos mudarmos. Acabamos de comprar nossa casa quando as taxas de juros estavam baixas, e meus sogros ajudaram com o pagamento inicial. Não é nada enorme, mas é nosso lar e perfeito para nossa família iniciante. Meu pai e sua esposa são incapazes, não deveriam ter filhos. Não sei de que lado tornou isso impossível, então isso pode ser o motivo da pressão constante. Escrevi uma carta para meu pai resumindo porque não quero contato, como me sinto sobre o que eles fizeram. Como a esposa dele não é minha mãe e nunca será. Se eu sentir vontade de dar a eles uma chance, será nos termos da minha família, especificando que minha família sou eu, minha esposa e quaisquer filhos possíveis no futuro. Eles estão proibidos de falar com minha esposa ou comigo a qualquer momento, a menos que seja através do nosso advogado. Ele pode decidir quais informações repassar. Eles não são bem-vindos perto de nós em nenhum momento, incluindo nossa casa, escola, creche, encontros sociais, aniversários, churrascos, etc., bem como em público. Somos estranhos. Mantenham distância e ajam como se não existíssemos. Se eles quebrarem isso, receberão uma carta de acompanhamento, podendo incluir uma ordem de proteção. A carta era bastante longa. Nosso advogado revisou, e minha esposa e eu a assinamos. Então, ele a assinou também, além de ser autenticada, e fizemos cópias legais para todos os nossos registros. Meu advogado contratou um serviço de entrega particular e a entregou pessoalmente a ele, com assinatura de bens recebidos e evidências de vídeo também. Até agora, tudo bem nesse aspecto. Agora estou focado na minha esposa e no meu futuro filho. Espero estar pronto. Eu sei como não ser pai, então isso já é alguma coisa. Obrigado a todos pela sua contribuição. Há mais alguma coisa que eu deva fazer ou pensar para proteger minha família? Atualização 2. Olá. Faz um tempo, algumas pessoas queriam atualizações. Nas semanas que antecederam o parto da minha esposa, as coisas foram estressantes. Acabei tendo meu primeiro ataque de pânico, o que não foi nada divertido. Minha esposa me ajudou a superar essa. Bill tentou se desculpar e voltar com minha cunhada, mas estragou tudo ao tentar se explicar novamente sobre como ele estava certo ao reconectar meus pais e minha família. Depois disso, o divórcio deles avançou rapidamente. O parto da minha esposa foi uma experiência incrível para mim. O momento em que segurei meu filho pela primeira vez me surpreendeu. Como posso amar algo tão pequeno e que acabei de conhecer tanto e tão rápido? Tanto o bebê quanto minha esposa estão muito bem. Minha esposa começou a dizer que se sente como uma vaca. Não sei como fazê-la parar, mas ela fica mugindo para mim aleatoriamente. Meu pai e sua esposa tentaram aparecer no hospital. Ainda não sei como eles nos encontraram ou sabiam onde estávamos, mas a equipe os bloqueou e nos acobertou. Se alguém dissesse que começaríamos a esbarrar neles aleatoriamente pela cidade, principalmente em supermercados e lojas, mesmo que eu dirigisse fora do meu caminho, às vezes esbarraríamos em um ou em ambos. A polícia ainda diz que como eles não estão fazendo nada contra a lei e não parecem perigosos maliciosos, fizemos o possível para ignorá-los ou ficar em casa ou pedir para um membro da família pegar os itens. Minha terapeuta definitivamente ganhou seu salário nos últimos meses. Meu advogado está fazendo o possível, mas sinto que as leis estão contra nós. Inocente até que se prove o contrário. Ou, neste caso, nada é perigoso até que seja. Ou, apresse-se e espere até que algo ruim aconteça, então talvez façamos algo. É super frustrante. Nós nos mudamos e eu nunca mais quero fazer isso. A ajuda da família é boa, mas com um recém-nascido e pessoas loucas por perto, foi estressante. Sei que não parece possível e ainda estou incrédulo, mas meus sogros são incríveis e nos colocaram em contato com um amigo deles. Resumindo, esses amigos queriam diminuir o tamanho da casa, já que todos os filhos deles tinham saído, contaram aos meus sogros e os trouxeram até nós. Acabamos fazendo um acordo muito bom. Nossa nova casa é maior, com mais terreno, mas precisa de muito trabalho. É amigável para bebês, é antiga e ultrapassada, mas estamos fazendo dela nosso lar. Não somos ricos de forma alguma, temos uma boa rede de apoio ao nosso redor.
Também estou fazendo 99% do trabalho na casa sozinho. Minha cunhada se mudou e nos ajudou a tornar isso possível. Desde a mudança, não tínhamos visto meu pai ou sua esposa, até cerca de 2 semanas atrás. Eu ia atualizar e escrevi tudo que está acima, quando meu advogado entrou em contato dizendo que meu pai entrou em contato e queria conversar. Tentei dizer um não categórico, mas eles me aconselharam dizendo: Acho que seria do seu interesse. Marcamos uma data e hora em público. 3 dias depois, em uma cafeteria, nos encontramos, e mesmo que chegássemos cedo, eles já estavam nos esperando. Era só minha esposa e eu, e também um assistente jurídico do escritório do meu advogado, disfarçado. Eu podia ver a decepção nos olhos deles por nosso filho não ter vindo conosco. Começou de forma extremamente estranha. Eles começaram com uma conversa fiada sem sentido, mas eu apenas perguntei: O que vocês querem? Bem, a saúde do meu pai não está boa e está piorando constantemente. Ele pode ter uns 2 anos, no máximo. Eles mostraram exames, notas médicas, testes e outros itens para provar. Fiquei quieto o tempo todo em que eles falaram, e tudo que eu conseguia pensar era: Que pena para ele. foi como receber a notícia de que alguém que você conheceu quando criança morreu, ou um vizinho doente, ou uma antiga babá. Para mim, nenhuma emoção ou sentimento real, porque sinto que não tinha uma conexão real com eles. Minha esposa sabia que eu estava irritado e tentou me acalmar silenciosamente. Quando eles terminaram, eu disse algo como: Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Espero que você melhore. Então, me levantei para sair. A esposa dele abriu a boca e disse algo como: É só isso? É tudo o que você tem a dizer? Você deve isso a ele também. Não deixei ela terminar e desabafei. Eu disse tudo o que estava dizendo na minha cabeça há anos, um monólogo ensaiado que comecei quando era adolescente. Os destaques incluem, mas não se limitam a, como ele me devia mais do que qualquer coisa, como ele arruinou qualquer tipo de relacionamento no momento em que começou a pensar com as partes íntimas, quando tentou apagar minha mãe real e única, negligência, abuso, punição excessiva, tudo. Então, terminei com: Minha mãe real morreu quando eu tinha 14 anos. Finja que eu também morri, porque foi quando ele, meu pai, morreu para mim. Agora, olhando para trás, acho engraçado que minha esposa de 1,62 metros estava segurando um cara de 1,90 metros e mais de 100 quilogramas, mas eles pareciam peixes abrindo e fechando a boca. Minha esposa me levou embora. Quando chegamos ao carro, tive meu segundo ataque de pânico, mas desde então as coisas têm estado quietas, embora ainda recentes. Estou lutando, mas superando isso. Quando minha esposa percebe que estou distraído, ela simplesmente me entrega nosso filho, e as coisas melhoram. Então, desculpem pela leitura longa. Se você ainda está aqui, espero que todos tenham um dia maravilhoso e que sua vida seja abençoada.